Glória a Deus, aleluias. Se levante neste momento, nós vamos adorar o nome do Senhor Jesus. Você está na casa do Pai, você está na casa de Deus. E é por isso que nós vamos adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Coração está no nosso Deus.
Jesus. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Oh, aleluia, Jesus amado. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Para todos nós que estamos aqui, que essa paz, ela esteja conosco, ela venha nos direcionar desde agora até o final, que nós possamos sair daqui cheios da presença de Deus. E eu tenho certeza que quando nós entramos, quando nós estamos diante do Senhor, temos novidade de vida, temos alegria. Eu quero ler com você nessa noite a palavra de Deus que se encontra em João, no capítulo 6 e no versículo 25. João capítulo 6 e o versículo 25. Nós vamos ler até o 35, que diz assim: Encontraram-no do outro lado do mar e lhe perguntaram: Rabi, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: Eu lhes digo a verdade. Vocês querem estar comigo, não porque entenderam os sinais, mas porque lhes dei alimento. Não se preocupem tanto com coisas que se estragam, como a comida, mas usem suas energias buscando o alimento que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem pode lhes dar. Pois Deus, o Pai, colocou em mim seu selo de aprovação. Nós também queremos realizar as obras de Deus, disseram eles. O que devemos fazer? Jesus lhes disse: Esta é a única obra que Deus quer de vocês. Creiam naquele que Ele enviou. Eles responderam: Se deseja que creiamos no Senhor, mostre-nos um sinal. O que o Senhor pode fazer? Afinal, nossos antepassados comeram maná no deserto. As Escrituras dizem: Moisés lhe deu de comer pão do céu. E Jesus disse: Eu lhes digo a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu. É meu Pai quem dá o verdadeiro pão do céu a vocês. O verdadeiro pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dê-nos desse pão todos os dias, disseram eles. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. Aleluias. Mas vocês não creram em mim, embora me tenham visto. Aleluias. Dá para entender perfeitamente aqui o que Jesus ele quer passar nesse texto. O que o Senhor ele tem para a nossa vida é algo que não é perecível. O que o Senhor ele tem para mim e para você nessa noite, nessa terra, nesta vida, não é algo que o tempo pode apagar, não é algo que o tempo pode levar, mas é algo constante. Aleluias. Reflita nessa noite que os nossos problemas são simples para Deus. As nossas maiores dificuldades são simples para Deus. O Senhor, Ele poderia hoje aqui em nosso meio curar um cego. Nós poderíamos ver hoje aqui com os nossos olhos um paralítico andar. E isso seria ainda assim coisas simples para Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque nós, igreja, nós servimos um Deus que Ele age no sobrenatural. Nós servimos um Deus que quando Ele fala, montanhas estremecem. Que quando Ele fala, demônios fogem. Que quando Ele fala, vidas são restauradas. Amém? A igreja crê nessa palavra de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. O meu desejo nessa noite, e o desejo de Deus,
é que você seja curado hoje, é que você seja liberto hoje, que essa presença do Espírito Santo de Deus, ela venha arrancar qualquer raiz de amargura dentro da sua vida. Em nome de Jesus, sabe por quê? Porque quando nós temos um encontro com Deus, tudo muda. Quando nós verdadeiramente nos encontramos com o Senhor, e olha, saia daqui hoje crendo que Deus, Ele muda todas as coisas. Que a partir do momento que nós tivermos um encontro real com o Espírito Santo de Deus, a nossa vida nunca mais foi a mesma. E não significa por conta de algo momentâneo que nós não estamos com Cristo. Glorificado seja o nome do Senhor. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus, Ele não está aqui hoje para te dar um pão que estraga, um pão que mofa, mas é o pão vivo. Louvado seja o nome do Senhor. É um pão vivo, Ele é o próprio pão. Então que você venha comer deste pão nessa noite, que as muralhas caiam, que as dificuldades sejam derrubadas no nome do Senhor Jesus. Vamos adorar o nome de Jesus, vamos agradecer, porque a vitória, a bênção, a fé, a alegria, a paz, tudo que nós precisamos é nele que nós encontramos. Oh Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode nos curar hoje. Hoje, Senhor, é hoje. Eu creio, Senhor, que vidas estão sendo curadas, sim. Que corações estão sendo restaurados, sim. Porque quem faz é o Senhor, não somos nós. Glória a Deus. Eu quero estar perto de Ti, Senhor, do Teu amor, sem tristeza ou dor. Quero ouvir vozes de anjos no céu, cantando a Ti. Aleluia, Santo, Santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro. Poderoso, grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Declare nessa noite o grande eu sou, que está aqui em nosso meio, para nos ajudar, para nos auxiliar, para trazer alegria. Oh Deus, cante nessa noite. Amando ao pecador, mas não ao pecado. Quero ver ossos secos voltando a viver. Oh, aleluias, cantando a Ti. Cante. Aleluia. Levante as suas mãos nessa hora. Levante as suas mãos para o céu e cante esse Deus, esse grande eu sou, que é digno, que não há outro. Oh, aleluias. Poderoso, grande eu sou. Oh, Senhor, levantamos nossas mãos para Te exaltar. Grande eu sou, Senhor, Tu és sim. Grande eu sou.
grande é o Senhor Jeová, Santo Deus poderoso, outro igual não há. Santo Deus poderoso, grande é o Senhor Jeová. Quero compartilhar com você a palavra do Senhor, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 4 e verso 1. Mateus, capítulo 4 e verso 1. Um texto muito conhecido de todos, ou da grande maioria, e um texto importante para nós. Então, nesse momento, eu quero que você abra o seu coração para que Deus possa falar com você de um modo especial. Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Irmãos, Mateus capítulo 4 e verso 11. Um texto importante para nós, e é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite, porque existe aqui um momento ímpar na vida de Jesus, aonde ele foi levado pelo Espírito ao deserto. E ali ele passou 40 dias de jejum. Você já fez um jejum de 40 dias? Ninguém fez jejum de 40 dias? Misericórdia, Senhor. Eu também não. Eu também não. Irmãos, Jesus fez um jejum de 40 dias. 40 dias. Eu imagino que se nós aqui for fazer um jejum de 40 dias, chega no final, já está todo mundo morto já. 40 dias de jejum. Irmãos, não é para qualquer um, mas é para Jesus. Jesus fez esse jejum que para muitos de nós é quase impossível, é quase que a gente não consegue imaginar um negócio desse. Mas ele fez. E nesse momento de 40 dias lá, e assim, detalhe, né? Jesus ele não estava na sala dele fazendo jejum assistindo Netflix, no YouTube. Ele estava no deserto, sol quente, areia, aquela coisa horrorosa. E para completar a situação, apareceu um visitante para Jesus ali, para fazer companhia para ele. Quem foi? O diabo. Então imagina, você está fazendo um jejum de 40 dias, fome, terrível, e de quebra aparece um cidadão, nada mais e nada menos que o diabo, para fazer uma visita para você. Eu imagino que você, com 10 dias sem comer, se recebesse a visita do diabo, ia ficar muito feliz. Irmãos, Jesus, no término, quase ali no final desse jejum, ele recebe a visita, essa visita ilustre do diabo, e o diabo tem um diálogo com ele ali. O texto que eu li com você fala isso, que o diabo tem um diálogo, uma conversa com Jesus, uma conversa bastante provocativa, uma conversa que ele tenta ali fazer Jesus se perder em algum momento, porque ele sabe que Jesus está no momento frágil da sua natureza humana. Embora ele seja Deus, naquele momento ali ele também é 100% humano. Então todas as dificuldades que um ser humano ao ficar 40 dias sem comer enfrenta, Jesus também estava enfrentando. Então aparece o diabo, e o diabo, sabendo dessas dificuldades de Jesus, ele então começa a provocar Jesus.
ele começa a fazer alguns questionamentos, algumas propostas para Jesus, para que ele então se perca nesse processo. Então tem aqui a primeira conversa, o primeiro diálogo de Satanás com Jesus. No verso 3, capítulo 4 de Mateus e verso 3, diz assim: o tentador, ou seja, o diabo, o Satanás, aproximou-se de Jesus e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Está num momento de fragilidade, fome, cansaço, exausto. Então aparece o diabo e fala: olha, se você de fato é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Para que você vai ficar aí morrendo de fome? Afinal de contas, o diabo e Jesus sabiam que Jesus podia fazer isso. Jesus sabe que ele pode fazer isso, e o diabo também sabe que Jesus podia fazer isso. No entanto, o texto diz que o Espírito levou Jesus até lá para testá-lo, para ser provocado por Satanás. Aqui entra uma questão importante, porque Jesus, ele pode transformar as pedras em pães? Pode. Ele sabe que ele pode e Satanás sabe que ele pode. No entanto, Jesus, ele fala o seguinte para Satanás. Ele diz assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que Jesus está dizendo com isso? O que ele está querendo mostrar com essa fala dele? O que ele está querendo passar com isso? Ele podia transformar as pedras em pães? Podia. Só que ele mostra para Satanás que ele não é frágil na sua identidade. Porque quando nós somos frágeis na nossa identidade e alguém nos provoca, você faz o quê? Você quer se provar. Alguém fala assim para você: rapaz, você não está parecendo homem não, hein? Isso aí, ó, se eu fosse você, eu não aceitava um negócio desse não. Isso aí não é postura de homem. Por que você não toma uma providência em relação a isso? Aí o que você faz? Estufa o peito, o homem, né? Estufa o peito e vai tirar uma satisfação, porque alguém provocou ele. Ele estava deixando a situação passar, ele estava deixando a situação ficar tranquila, ele estava deixando aquilo ali, não deixar aquilo tomar uma proporção grande, mas algum amigo dele falou: rapaz, lá que você é bobo, moço, lá que você é bobo, vai lá, tira a satisfação, vai lá, compra essa briga, vai lá, sai na porrada, vai lá, faça alguma coisa. Você não é homem? Você não é homem? E aí, então, quando um ser humano, um homem, é provocado nesse sentido, é muito comum um homem fazer o quê? Ele se levantar e tirar satisfação. É muito comum. É muito comum, por exemplo, na briga de marido e mulher ali, o homem relatar uma briga para alguém, aí esse amigo fala assim: rapaz, se eu fosse você, jamais uma mulher falaria desse jeito comigo. Jamais. Na hora, eu ia fazer alguma coisa para colocar a mulher no lugar dela. Aí o homem, com a identidade fragilizada, o que ele faz? Ele vai lá e toma uma atitude grotesca, estúpida, para se provar para o amigo. Porque ele não tem a identidade dele forte, bem firmada, bem resolvida. Ele precisa ficar provando para os outros. Então, quando acontece essas provocações para uma pessoa que não tem a sua identidade bem resolvida, ele cai. E acontece com mulher também. A mulher também é provocada nesse sentido. A mulher também é provocada na sua
feminilidade, na sua autoridade. A mulher é provocada. E quando alguém questiona a autoridade da mulher, o que ela faz? Ela quer levantar a voz. Para quê? Para provar que ela tem autoridade. Para provar que ela pode, para provar que ela consegue impor respeito. Porque alguém falou para ela o seguinte: olha, fulana, se eu fosse você, não deixava falar assim com você. Então, quando nós temos uma questão que nós sabemos que temos condições de fazer, e aí nós não fazemos, alguém questiona a gente, fala: por que você não fez? Você pode fazer. Larga de ser bobo, rapaz, você consegue. Fala para a moça, para a mulher: ó, larga de ser boba, você consegue, por que você não faz? Você tem condições de fazer, vai lá, faça. Aí a mulher ou o homem, então, que não ia fazer, que não ia tomar uma atitude equivocada, que não iria cometer um erro, vai lá e comete esse erro para se provar, porque tem uma atitude, tem uma identidade fragilizada. Pessoas frágeis, elas precisam se provar o tempo todo, precisa levantar a voz o tempo todo, precisa gritar o tempo todo, precisa espernear o tempo todo, precisa fazer uma verdadeira bagunça o tempo todo para as pessoas perceberem que ele tem autoridade ou que ela tem autoridade. Mas quanto mais uma pessoa grita, mais sinal ela está dando de que não tem autoridade coisa nenhuma. Quanto mais uma pessoa levanta a voz, menos autoridade ela tem. Quanto mais uma pessoa tenta se provar, mais ela prova que é insegura, mais ela prova que ela não tem confiança das suas emoções, não tem confiança de quem ele é, de quem ela é, e precisa ficar se provando para os outros. Jesus foi tentado por Satanás. Satanás chega em Jesus e fala: olha, por que você não transforma essas pedras em pães? E Jesus diz: eu não preciso provar nada para você, porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não precisa ficar aqui buzinando no meu ouvido, falando para que eu faça as coisas, não precisa. Eu sei quem eu sou. E mais, nem só de pão vive um homem, mas ele vive das orientações do Senhor. Ele vive baseado na palavra do Senhor. Ele vive de acordo com aquilo que a lei do Senhor orienta. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso provar nada para você, Jesus diz. Jesus diz para Satanás: eu não preciso provar nada para você. Eu sei quem eu sou e mais. O meu sustento e o meu verdadeiro alimento vem da palavra do Senhor. Irmãos, vai chegar ocasiões na sua vida que você vai ter totais condições de resolver as coisas com a sua própria mão. Você vai pensar o seguinte: eu consigo resolver, eu sei fazer esse cálculo aqui, eu sei resolver esse problema aqui, eu sei colocar eu sei resolver essa situação. E você vai querer resolver por si mesmo. Mas vai ter momentos que, embora você tenha condições de resolver com a sua própria mão, com a sua própria inteligência, você vai precisar se lembrar daquilo que Jesus diz: eu poderia resolver por mim mesmo, mas eu vou confiar na palavra do Senhor. Eu poderia eu mesmo querer colocar um ponto final nessa situação, mas eu decido confiar nas orientações do Senhor, na palavra do Senhor. E esse impulso nosso não é fácil. Dominar um impulso nosso quando a gente é provocado
não é fácil. Todos nós sabemos disso. Quando você é provocado por alguém, quando você é questionado por alguém, não é fácil. No emprego, alguém questiona você no emprego, não é fácil. Você quer provar, você quer se provar, você quer mostrar que você consegue. Jesus, ele não cai nessa porque ele sabe quem ele é. Ele sabe o que ele consegue fazer. No entanto, ele diz, eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Aí tem uma segunda questão que Satanás levanta para Jesus. Capítulo 4 e verso 5. Olha só. Então o diabo o levou a Jerusalém, a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece, para que você não morra, para que você não se machuque. Satanás faz uma segunda provocação para Jesus. Ele diz, olha, se jogue desse monte aqui, e você vai perceber que Deus vai mandar os anjos para te proteger, você não vai cair. Então Jesus, na sua infinita sabedoria, ele responde assim para Satanás, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Isso aqui é importante para a gente entender. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Satanás está dizendo, olha, se teste, perceba se Deus ama você mesmo. Se taque do templo para ver se Deus vai de fato mandar anjos para te proteger. Porque afinal de contas ele disse que mandaria. Mas será que na hora H ele vai mandar mesmo? Será que ele vai te proteger mesmo? Será que ele vai te salvar mesmo? Estava questionando Jesus acerca do seu relacionamento com o Pai, acerca do seu relacionamento com Deus. Então, Jesus diz, olha, a palavra do Senhor diz para que a gente não provoque, não tente, não estique o elástico em relação a Deus. Olha só, irmãos, Deus nos protege. Deus cuida de nós, Deus cuida de você, Deus cuida da sua saúde. Deus, eu tenho certeza que durante a sua vida, de inúmeros acidentes, Deus já te livrou. De inúmeras enfermidades que talvez poderiam te levar à morte, Deus te livrou. De inúmeros assaltos que você nem imagina que você iria sofrer, por algum motivo Deus te livrou. Deus te livrou de um monte de situações, algumas você sabe e outras você nem chegou a saber que Deus te livrou, mas Ele te livrou. No entanto, Jesus diz, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não estique o elástico. Sabe aquelas pessoas que gostam de viver no limite? No limite do pecado, no limite do erro, no limite da falta de caratismo, no limite da desonestidade, no limite da corrupção, gosta de viver ali, no limite. Se pisar um pouquinho fora, morre. Mas gosta de viver justamente nessa linha, nessa linha. Jesus diz, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não estique o elástico, não viva no limite. Uma hora você vai morrer, uma hora você vai se dar mal, uma hora você vai se prejudicar. Não viva no limite. E nós não sabemos de onde esse mal pode surgir. Nós não sabemos de onde essa consequência, esse castigo pode vir. Pode vir dos lugares mais inesperados. E o fato é que nós
temos essa tendência de viver ali no limite. Enquanto não der errado, a gente continua no pecado. Enquanto nada der errado, a gente continua fazendo o que estava fazendo, porque afinal de contas, não, até agora não deu nada errado. Deus é um Deus de amor, Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de perdão, Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que ama os seus filhos, que abraça os seus filhos, Ele tem ciúme de mim. Nós gostamos de pensar isso sobre Deus, mas o próprio Jesus está dizendo, olha, tudo isso é verdade, mas eu posso dar um conselho para você? Não viva no limite. Não fique testando Deus. Não pague para ver. Sabe aquelas pessoas que pagam para ver? Eu pago para ver. Não paga para ver, irmãos. É um conselho do nosso Senhor. É um conselho do nosso Jesus. E Ele não está falando isso para te provocar, para te irritar. Ele não está falando isso para te envergonhar. Ele não está falando isso. Sabe por quê? Ele está falando isso é para te proteger. Porque se por um acaso você se prejudicar, Satanás vai vir que nem um leão, que nem um trator atropelando você e não vai sobrar nada. Ele sabe disso. Ele sabe disso. Então não viva no limite. Sabe? A gente gosta disso. É do instinto da nossa natureza caída. Gostar de provocar Deus. Gostar de testar o amor de Deus, de testar a graça, a misericórdia de Deus. Nós gostamos de fazer isso. E o nosso discurso sempre é, não, mas até hoje, nada deu errado. Não, até aqui nos ajudou o Senhor. Não viva no limite. Agora, qual é o limite? Você sabe. Você sabe. Você sabe porque Deus te deu inteligência, percepção. Deus te deu essa sabedoria para você mesmo analisar a sua vida e perceber se você está esticando, começando a esticar o elástico demais. E se você perceber que você está esticando o elástico demais, meu irmão, volta, não continua esticando não, não continua, empolga não empolga, isso vai dar problema para você no futuro. Ah, mas Deus pode me livrar. Pode. Mas Ele também não pode. E se ele também pode não querer. Ele pode decidir não livrar. Por isso que Jesus diz, não ponha o teu Deus à prova. Não fique testando o Senhor. Não fique testando. Não fique pagando para ver. Satanás diz, pague para ver, suba no templo, vai lá, suba no templo e pule, Deus vai mandar os anjos, vamos ver se Deus vai mandar os anjos. Jesus poderia ter feito isso? Poderia ter pagado para ver? Poderia ter esticado o elástico? Poderia, claro que poderia, mas ele fala, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu poderia sim subir lá no mais alto do templo e pular. Eu poderia fazer, mas eu não vou fazer. Você pode fazer muitas coisas? Você pode fazer. Claro que você pode fazer. Afinal de contas, você tem a sua liberdade de andar nos caminhos do Senhor ou de não andar nos caminhos do Senhor, de ser íntegro ou de não ser, de ser honesto ou não ser, de ser corrupto ou não ser, de ser leal ou não ser, você tem essa liberdade. No entanto, Jesus diz, olha, não coloque o Senhor, o teu Deus, à prova. Não coloque. Percebeu que chegou perto demais do penhasco? Volta. Não fica andando na beira do penhasco, não. Volta. Não pague para ver, não. É palavra de amor isso, irmãos. É palavra de amor. Porque Jesus sabe que
se ele dar atenção a Satanás, ele está enrolado. E isso aqui está registrado na Bíblia justamente para servir de lição para mim e para você. Porque Jesus sabe que se você dá atenção a Satanás e continuar andando no limite, irmãos, Satanás ele não vai perdoar. Satanás ele vai atropelar com todas as forças. E aí nós sabemos de inúmeros casos do que pode acontecer, tanto de consequências bem pequenas, quase não perceptíveis, quanto coisas terríveis, até chegar à morte. Não ande no limite. Jesus está ensinando aqui para nós, através da sua própria vida, dizendo para Satanás, Satanás, eu não preciso andar no limite, eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus me ama, eu não preciso ficar provando o amor de Deus. Eu sei que Ele me ama. Você também, irmãos, não precisa ficar provando a graça e a misericórdia de Deus, porque você sabe que Deus te ama. Por isso, evite testá-lo, evite provocá-lo, evite pagar para ver. Evite cometer esse erro. E tem a terceira proposta de Satanás para Jesus. Depois, capítulo 4 e verso 8. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse, tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Provocação que Satanás está fazendo para Jesus. Leva Jesus num lugar alto, mostra toda a região, e ali ele faz uma proposta. Jesus, está fácil para você. Se você se ajoelhar agora, tudo isso aqui é seu. Está fácil para você. É só o dobrar de um joelho e é seu. É só dobrar o joelho, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer mais nada. E aqui está um ponto fundamental para mim e para você. Fundamental para mim e para você. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso. Nós gostamos de cortar caminhos. Nós gostamos de atalhos. Nós gostamos de furar fila. Furar fila é sinal de esperteza. Encontrar um atalho e sair na frente é sinal de esperteza, é sinal de inteligência. Nós gostamos disso. Nós gostamos de fazer o mínimo de esforço possível e conquistar o máximo de coisas possíveis. Nós gostamos. Nós gostamos de não correr muito, mas queremos fazer todos os gols possíveis. É o que nós gostamos, é o que a nossa natureza gosta. E Satanás, sabendo que Jesus tem uma natureza humana, forte e fragilizada por causa desse jejum de 40 dias, vai até Jesus e diz, olha, se você se prostrar e me adorar, tudo isso aqui vai ser seu. Jesus, Satanás dizendo, olha Jesus, para de ser bobo, rapaz, você fica andando para cima e para baixo aqui na Palestina, e vai daqui, vai de lá, e prega, e não prega, o pessoal concorda com você, outros discordam, aí você fica quebrando você fica gastando o seu tempo com esses discípulos cabeça dura, que você explica, e eles não entendem nada no final, e você fica nessa correria louca. Larga de ser bobo, rapaz. Dobra o seu joelho aqui e me adora, e isso aqui tudo vai ser seu.
é rápido, é fácil, é simples, é prático, é o que a nossa natureza humana gosta. Como nós podemos conquistar o maior número de coisas possíveis sem precisar se sacrificar muito? Irmãos, o que está escrito, e nós sabemos disso, os milhões de relatos que tem de homens que venderam a alma para conseguir ser bem-sucedido, para conseguir a fama, para conseguir reconhecimento. Hoje você vai no YouTube, você pega lá uns meninos colocando escorpião na perna, deixando o escorpião picar ele para filmar, para colocar no YouTube e para ganhar like. Você vê outros deitando numa banheira cheia de Nutella, filmando, para ganhar like, para ganhar visualizações, para ganhar fama. Você vê pessoas expondo a sua vida do jeito mais horroroso possível, para que ganhe fama, para que ganhe reconhecimento. Inúmeros casos de homens que tiveram que se prostituir para ganhar oportunidade no emprego, num filme, numa novela. Mulheres que tiveram que se prostituir para ganhar oportunidade em filmes, numa banda, num monte de coisa, porque é mais fácil dobrar o joelho. É mais fácil dobrar o joelho. Se você dobrar o joelho, Jesus, olha, tudo isso aqui é seu. Se você fizer isso aqui, rapidinho você vai ter um reconhecimento que você nunca imaginou. E nós fazemos isso. O ser humano tem essa tendência de cortar caminho. O ser humano tem essa tendência de conquistar as coisas fáceis. E faz de tudo para isso. Temos o caso agora dessa pastora que matou o marido, que foi agora comprovado pela polícia de que ela realmente é a mandante da morte do marido. O que é isso? É o desejo de poder, é o desejo de segurança, é o desejo de domínio, é o desejo de dominar tudo, é o desejo de ser dono de tudo. E nesse desejo de ser dono de tudo, as pessoas vendem a alma. Vendem a alma. É o desejo de fazer as coisas acontecerem numa proporção grande, sem muito esforço. Tem uma frase do Sertilanges que ele diz o seguinte, ele diz assim: obter sem pagar é um desejo universal, mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos. Obter sem pagar é um desejo universal, mas é o desejo de corações covardes e de cérebros enfermos, doentes. É o desejo de nós conquistarmos sem pagar. Nós não queremos pagar. Nós não queremos pagar o preço. Nós não queremos nos dedicar. Nós não queremos nos esforçar. Nós não queremos jejuar 40 dias. Nós não queremos, mas nós queremos o quê? Nós queremos o reconhecimento. Nós queremos o reconhecimento. Esses dias eu estava assistindo uma live de uns bateristas, e eles dizem o seguinte, um deles perguntou assim, olha, como que é a sua segunda-feira? Porque todo músico fala que a segunda-feira é um dia perdido, que não dá para fazer nada, é o dia do lixo. A segunda-feira é o dia do lixo, é o dia de você não fazer nada e de você simplesmente curtir. Aí ele diz, todos eles foram unânimes, então são todos bateristas de nível altíssimo. Eles falaram unânimes. Para mim não existe isso. Para mim não existe segunda-feira. Segunda eu estou trabalhando, estou treinando, e um deles inclusive diz que teve momento já na vida deles está numa festinha de aniversário, e está assim, nossa rapaz, eu podia estar lá em casa treinando.
incomodado, com vontade de ir embora da festa de aniversário logo para ir treinar em casa. Fazendo o quê? Pagando o preço. Mas a maioria prefere fazer o quê? Quer cortar caminho. Não quer pagar preço. Não quer pagar preço. Isso é em tudo na nossa vida. Isso é em tudo. Tem um filósofo brasileiro que eu gosto muito, chamado Olavo de Carvalho, e ele fala o seguinte para os seus alunos. Ele diz assim, olha, eu quero que vocês façam uma coisa aqui agora. Eu quero que vocês parem de dar opinião de tudo. Não é para dar opinião para mais nada. Não fique escrevendo textinho no Facebook, não fique escrevendo textinho no Instagram, não fique escrevendo textinho em lugar nenhum. Feche a boca e estude, e ouça o que eu estou falando, estude. Daqui um tempo, quando vocês forem abrir a boca, vocês não vão chegar com um textinho de Facebook, vocês vão chegar fortes com um livro, com uma obra completa, fortes, com consistência. Porque vocês precisam pagar o preço antes. E aí ele tem uma frase que me chamou muito a atenção, que ele diz o seguinte, ele fala assim, olha, quanto tempo você levou para você ter essa opinião? Porque nós temos opinião sobre tudo, certo? Temos opinião sobre tudo. Aí ele diz assim, quanto tempo você levou para ter essa opinião? Ah, você levou 2 minutos? Então eu vou te ouvir só 2 minutos. Quantos livros você leu para ter essa opinião? Quantos anos você estudou para ter essa opinião? Você percebe que não é só dobrar o joelho. Para Satanás, a proposta de Satanás é o seguinte, olha, dobra o joelho aí, eu dou para você. Não importa se você é treinado, é inteligente, se você é preparado psicologicamente, se você é preparado espiritualmente, não importa nada disso. Só dobra o joelho, eu dou para você. E não é à toa que nós vemos inúmeros casos de cantores, até cristãos evangélicos, que receberam fama, que receberam reconhecimento, mas por não terem feito o processo, esse processo de pagar o preço espiritualmente, se dedicando ao estudo da palavra, criando consistência. Quando chegaram no ápice, ganharam fama, ganharam reconhecimento, caíram, porque não estavam preparados, acharam que era só dobrar o joelho. E não é só dobrar o joelho. As coisas não são só assim. E por isso, Jesus diz, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Deus eu devo dobrar os meus joelhos. Se devo adorar alguém, é só a Deus. Mas esse Deus que eu devo adorar, Ele diz na palavra dEle que o trabalho árduo traz proveito. E que só o falar leva à pobreza. Você quer ser grande? Você quer criar essa consistência? Você quer ser um cristão relevante? Nós queremos ser uma igreja relevante em Piracicaba. Você quer ser, sei lá, quais são os seus sonhos, seus objetivos, suas ambições? Existe um processo. E a maior parte das pessoas não gostam de viver o processo, gostam de cortar fila. É gostoso cortar fila. Você fala, eu não sou bobo, né? Esse povo é tudo bobo, esperando na fila aqui, para quê? Já entrei aqui, segundo lugar já. Já estou aqui quase para receber aqui a minha bênção. Aí quando você recebe a bênção, você simplesmente não sabe lidar. Você não tem consistência, não tem maturidade, não tem firmeza para
ganhar aquilo que você tanto quis. Por isso, irmãos, e aqui eu quero que você preste atenção nisso, por isso que às vezes Deus, na sua infinita bondade, Ele não vai dar aquilo que você tanto pede. Presta atenção nisso. Por isso que Deus, na sua extrema bondade, não vai dar aquilo que você tanto pede. Porque você pede, 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 e aí Ele diz, mas você está se preparando para receber isso? Porque pedir é uma coisa, agora, e os bastidores? E a oração? E a oração? E o jejum? Não precisa jejuar 40 dias. Se você quiser, está na liberdade. Pode jejuar, irmãos, 40 dias. Mas e o jejum? E o jejum de 1 dia, de 2 dias, de 3 dias, de 4 dias? Já começou a apertar, né? E o jejum, irmãos? E a leitura da palavra, o estudo da palavra? E a sua seriedade em abrir mão de alguns costumes equivocados seus? E a sua decisão firme de abrir mão de pecados? Mas nós pedimos, nós já queremos estar aqui na bênção já, mas Deus está dizendo, se você não fizer degrau por degrau, 1, 2, 3, 4, 5, 6, não tem como você receber isso aqui, meu filho. Não tem como, você não tem estrutura. Se eu te dar um negócio desse aqui para você, você vai se matar. Você vai se matar, você vai morrer. Porque você não tem estrutura para receber o que você está pedindo. Você não está fazendo o básico. Você está achando que eu sou Satanás? Deus questiona. Você está achando que eu sou Satanás? Que diga assim, só dobre o seu joelho e eu já dou a bênção para você. Quem diz isso é Satanás. Deus fala, não. Pode orar, pode crer, mas uma coisa eu quero que você faça. Eu quero que você trabalhe, se prepare para ficar pronto para receber o que eu vou dar para você. Satanás é aquele que diz assim, olha, só dobra o joelhinho aí e eu já dou a bênção. Satanás faz isso. Dobra o joelhinho aí, eu vou dar a bênção para você rapidinho. Mas também quero a sua alma no inferno para sempre. Deus diz, vai ralar, rapaz, vai trabalhar, vai se esforçar, vai se dedicar, vai orar, cuide com os seus pecados, lute contra a sua carne, lute contra as suas fraquezas. Deus. Por isso que Jesus diz, olha, eu só adoro, só me prostro ao meu Deus. Só a Ele eu presto culto. Jesus sabe que é furada o que Satanás está oferecendo. Nós, infelizmente, não sabemos. Nós acreditamos em Satanás. Muitos de nós acreditamos em Satanás. Irmão, se você ler o Antigo Testamento, você vai ver a história de Salomão. Um rei maravilhoso. Construiu o templo, conquistou grandes coisas, fez muitas construções, expandiu o reino e tal. Só que ele ganhou tanto sucesso, que chegou no final da vida, ele estava totalmente corrompido, a ponto de Deus dizer para Salomão, olha, eu só não vou destruir você por causa do seu pai, porque Davi foi fiel a mim, mas você, meu filho, você é um lixo. Salomão foi um homem que nunca cresceu, um eterno menino. Porque Davi pagou o preço. Se você for ler toda a história de Davi, Davi lutou, batalhou, foi para as guerras, se meteu nas situações mais complicadas possíveis. É uma loucura a vida de Davi. Mas Davi estava o quê? Vivendo os processos, um degrau de cada vez, de modo que quando Davi chega na sua idade avançada para morrer, não teve nada. Deus disse, olha, Davi, isso é uma bênção.
Davi, você teve uma vida abençoada, você foi um homem segundo o meu coração. No processo, Davi teve alguns deslizes, mas foi no processo de amadurecimento, de crescimento. Salomão quase não teve guerra. Tudo aquilo que Davi enfrentou, Salomão não enfrentou. Salomão pegou as coisas tudo de mão beijada. O que aconteceu? Quando ele percebeu, sem ele notar, ele já era o principal rei do mundo. Ele não teve aquele processo. E quando ele fica velho, ele se perde na idolatria. Se perde na idolatria. E Deus diz, olha, eu só não vou destruir você, Salomão, por amor ao seu pai Davi. E não é só Salomão. Depois, se você for ler a história dos outros reis, tanto de Israel como de Judá, você vai perceber que teve alguns reis que foi a mesma coisa. Ganharam um grande reino nas mãos, poderosos, mas não souberam lidar com esse poder, não souberam lidar com essa bênção e se destruíram. Será que se Deus der aquilo que você tanto pede hoje, você está pronto para isso? Ou você vai se destruir? Você vai se arrebentar todo? Irmãos, as frases de Jesus são, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Depois Jesus diz, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E depois Jesus diz, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Adore o Senhor, o seu Deus. E na medida que você for adorando Deus, se relacionando com Deus, tendo essa intimidade com Deus, você vai perceber que dificilmente Deus vai dar uma coisa grande para você. Ele vai levar você ao processo, um degrau por vez. Errou? Volta, aprende. Errou de novo? Volta, tenta de novo. Errou mais uma vez? Volta. Ah, conseguiu? Agora vai. Conseguiu mais uma vez? Maravilha, errou? Volta mais uma. Agora vai de novo. E é esse processo que Deus vai trabalhando com os seus filhos. Trabalhando no seu caráter, trabalhando na sua perseverança, trabalhando na sua confiança a Ele, trabalhando na sua devoção a Ele, trabalhando na sua fidelidade a Ele. Deus vai trabalhando no seu caráter durante todo esse processo. Satanás, ele não quer trabalhar no seu caráter. Ele quer dar tudo de mão beijada para você. E aí ele pega a sua alma. Que nós possamos tirar toda essa fantasia de querer as coisas de mão beijadas. Quem quer dar as coisas de mão beijada para os outros, irmãos? É Satanás. Deus quer trabalhar nos processos. É por isso que nós, como igreja, precisamos orar, precisamos nos arrepender, precisamos perseverar, precisamos trabalhar, nos dedicar. Processos. E nesses processos Deus vai amadurecendo você, preparando você para receber finalmente aquilo que você tanto tem pedido. Você quer receber aquilo que você tanto pede, irmãos? Amém, amém. Mas você quer viver esses processos? Será que você está disposto a viver esses processos? Ou você fala assim, ai Deus, eu queria tanto que fosse amanhã já. Amanhã, não dá para fazer amanhã já? Quero amanhã. É mais rápido. E Deus diz, meu filho, caminhe comigo que você vai perceber o jeito que eu trabalho.
nós possamos caminhar com o nosso Senhor, que nós possamos andar com o nosso Senhor, para perceber o jeito que Ele trabalha, irmãos. Então, se você está desanimado, e aqui eu quero encerrar, se você está desanimado, não se preocupe. Se você está se sentindo fracassado, não se preocupe, é o processo de Deus na sua vida. Se você está se sentindo derrotado, não se preocupe, é o processo de Deus na sua vida. A sua família está passando por uma situação terrível, aonde você está todo com medo e tal, não se preocupe, é o processo de Deus na sua vida. A sua vida financeira está um caos, não se preocupe, é o processo de Deus na sua vida. É tudo o processo de Deus, por isso que o apóstolo Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo diz isso, porque o apóstolo Paulo sabe que tudo é um processo de Deus. E só depois desse processo é que ele vai dar para você aquilo que você precisa, aquilo que você tem sonhado. Que nós possamos estar confiantes em Deus. Nessa noite, eu gostaria de incentivar você a confiar no Senhor. Porque eu sei, irmãos, que viver os processos do Senhor não é fácil. Existem muitos fracassos no caminho. Existem muitas percas no caminho. Existem muitas derrotas no caminho. Existem perseguições. Olha a vida de Davi, como eu já citei. Olha a vida de Jeremias. Olha a vida de Jesus. Olha a vida de João Batista. Olha a vida do apóstolo Paulo. Olha a vida de Estevão. Vai ter momentos que você vai se sentir fracassado, derrotado. Eu digo para você nessa noite, no poder do Espírito Santo de Deus, não desista. É processo do Senhor na sua vida. É processo do Senhor na sua vida. Deus está trabalhando em você e Deus está preparando você para receber o que você precisa receber. É processo de Deus na sua vida, mas está demorando demais. Abraão foi ter o seu filho quase com 100 anos. Moisés foi começar o seu ministério com quase 80 anos. Está demorando demais. É Deus que faz, irmãos, e Deus ele não está preocupado com o nosso tempo, Ele está preocupado com o nosso amadurecimento. Não é tarde, não se preocupe que não é tarde, não se preocupe que não é o fim, não é a sua derrota, é apenas um processo de Deus na sua vida. Então confie no Senhor. E nessa noite eu quero convidar você para fazer uma oração junto comigo. Você que está vivendo esses processos, você que está vivendo essas situações, você que está sentindo que não está saindo do lugar, está talvez desanimado, triste, entristecida, nós vamos orar para que Deus ensine você a adorar a Ele e não a Satanás. Adorar Satanás é você achar que vai receber amanhã de manhã uma coisa que você não está preparado para receber. Porque Satanás promete isso. Amanhã você vai receber já, de manhã. Na hora que você acordar, a sua bênção vai estar lá. Mesmo sem você ter estrutura nenhuma para isso. Deus diz, talvez você vai receber ainda daqui 40 anos, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Mas você vai receber no momento oportuno e perfeito. Então, coloque-se de pé, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa mensagem, pelo Teu testemunho, pelo Teu exemplo, Senhor. Nos ajude a confiar em Ti. Nos ajude a sermos um adorador verdadeiro do Senhor.
E os adoradores do Senhor são aqueles que estão dispostos a pagar o preço, a trabalhar, a se esforçar, a se dedicar, a se comprometer, a ser fiel. Deus nos ajude a ter essa maturidade, porque nós vivemos num mundo onde tudo é para amanhã, tudo é espontâneo, tudo é instantâneo. Deus, nos ajude, Senhor, nos ajude a não sermos discípulos de Satanás, nos livre desse erro, nos livre desse pecado, nos livre desse equívoco, Senhor. Nos ajude a sermos discípulos de Ti, ó Pai, a confiarmos verdadeiramente em Ti, a depositarmos toda a nossa esperança e confiança em Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Os meus irmãos estão vivendo processos, os meus irmãos estão vivendo momentos que estão servindo não para o fim deles, mas estão servindo para o amadurecimento deles, porque eu creio que no momento certo a bênção virá. Eu creio que no momento certo a bênção sobre a vida dessa igreja virá, a bênção sobre a vida desses homens, dessas mulheres virá, Senhor. Em nome de Jesus, coloque essa confiança em nosso coração. É isso que eu e toda essa igreja oramos. Amém e amém. Irmãos, dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Aleluias, aleluias. Aleluias. Estamos encerrando. Nós temos ali esses dois irmãos que estão nos visitando. Sejam bem-vindos. Estão-se à vontade em nosso meio. Irmãos, tenham essa semana de reflexão sobre o que foi dito. Reflitam sobre a palavra do nosso Senhor Jesus. Só isso pode trazer mudança sobre a sua vida. Tá bom? Fazer uma oração para abençoar a sua semana, para você ter uma semana de bênção, de vitória. Quem quer ter uma semana de bênção aí? Abençoada. Senhor Jesus, estamos indo embora, Senhor. Estamos indo embora. Que o Senhor esteja abençoando o teu povo, a tua igreja, Senhor. Esteja abençoando, Pai, em nome de Jesus. Esteja abençoando em nome de Jesus. Esteja abençoando em nome de Jesus. Que possamos ter uma semana incrível, uma semana poderosa, uma semana de bênção, uma semana de amadurecimento, uma semana de processo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe essa igreja, abençoe esses irmãos, dê uma boa noite de domingo, uma boa noite de descanso, em nome de Jesus, e uma semana abençoada, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nessa noite. Amém e amém. Deus abençoe e uma ótima semana para você.